Pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Tô tentando atualizar os vídeos, os assuntos mais pedidos, né? É um pouco difícil normalmente, mas eu tô tentando, tá bom? Hoje eu fiz uma votação, hoje não, ontem, eu fiz uma votação num grupo que a gente tem lá do Facebook, imigração australiana e imigração canadense, né, canadiana. Tô acostumada a falar canadiana, porque eu fiquei um mês em Portugal, então lá eles falam canadianos. Não, mas tá bom, canadense. Enfim, então assim, eu tô um pouquinho acostumada a falar português de Portugal, um bocadinho, mas também. Eu fiz a votação e o pessoal pediu muito qual era a real dependência, quer dizer, o que realmente afeta o visto em relação a buscar um emprego, tanto no Canadá quanto na Austrália. Basicamente, os dois lugares é a mesma coisa nesse ponto, depende de alguns outros fatores. E a gente vai falar aqui o que realmente depende, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, essa dependência ela vem em relação ao trabalho que você está procurando. Aí chega aquelas pessoas, eu acho até engraçado. Tem uma meia dúzia de pessoas comédia assim, que vem assim: ah, Bruna, eu quero me mudar para o Canadá ou para a Austrália. Mas eu não. Eu queria saber como, porque eu não tenho muito dinheiro. E também eu não queria fazer trabalho básico. Bom, você decida, tá? O que você quer na tua vida? Ou fazer trabalho básico, ou vai com dinheiro, né? Não tem muito jeito, não. Tá? Então, assim, o fato de você tentar um visto, o fato de você fazer alguma coisa aqui fora, ela demanda um certo desapego, inclusive da sua área de atuação. Aí vamos lá, por que eu tô falando isso? Bom, primeiramente, eu fui na conselheira aqui, que tem uma conselho sobre a sua carreira e tal, é dado pelo governo, né? Principalmente quando você é recém-chegado, você é recém-imigrado, eles te dão muito apoio na sua carreira. Então eu estava comentando que entre 60% a 70% das vagas elas não são divulgadas. Quer dizer, elas não estão na internet, elas não estão fáceis de aplicar. Elas dependem muito, aliás, não é só no Canadá, na Austrália, Estados Unidos, Irlanda, inclusive Portugal também, muitas das vezes. Depende muito de uma coisa chamada networking. Como é que se fazia aí? Você me pergunta, como é que faço o networking? Cara, sabe uma coisa chamada tempo? Então, senta e começa a fazer o networking aos poucos. O que eu digo de networking? Não é entrar no LinkedIn, como alguns brasileiros estão fazendo. Entra no meu LinkedIn, vê que eu tô na Austrália, vê que eu tô no Canadá, ou vê que eu tô não sei aonde, o raio que parta. E fala assim: você tá aí no exterior? Será que você não sabe de nenhuma vaga pra mim? Querido, não chegue assim, por favor, tá? Mesmo eu tendo empresa, mesmo eu querendo fazer as coisas, nunca cheguem assim pra ninguém, nem pro RH, nem pra nada. Não cheguem assim, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer o networking. O que é o networking? É você conversar, fazer amizade, ter uma certa conexão. E falar, cara, beleza, eu sou assim. A pessoa ela já vai ficar pensando, eu conheço um cara que trabalha com isso. Então, seja amigo, né? Forme amizade, vínculo de amizades antes de sair pedindo emprego para qualquer um aqui no exterior. Primeiro, porque as pessoas não vão te dar. E segundo, que não é nem um pouquinho delicado essa abordagem que muitos brasileiros fazem, né? Chegar com as patas. Olha, você sabe de algum emprego para mim? Gente, eu não tenho um cara de agência, sabe? É muito chato. Mas se vocês querem realmente fazer um networking, o melhor é sempre vocês estarem buscando as vagas, ou buscando as conexões, ou mandando e-mails, para vocês começarem a mostrar quem é vocês, tá?
Mas aí você vai chegar assim, pô, mas isso vai levar muito tempo. Sim, leva muito tempo. Muitas das vezes é para ano esse networking. Você pode esperar nisso. Então, assim, nesse meio tempo não dá pra você ficar esperando, é claro. Então, qual é a grande diferença entre os vistos? Qual é a grande situação que você tem em relação ao visto e ao empecilho de você encontrar trabalho? O empecilho maior é o tipo de trabalho que você procura. Então, por exemplo, para trabalhos básicos, como faxineira, construção, etc., nesse ponto, ele não tem. O visto ele não atrapalha muito, tá? Atrapalha mais se você for para escola, os horários que você vai para escola, então isso às vezes acaba dificultando esse horário mais para você trabalhar. Mas de qualquer forma, é bem mais fácil você arranjar um emprego básico de faxineira, de pedreiro, carpinteiro, que aqui tem muito. Na Austrália tem muito aquele traffic control. Vi muita gente extremamente bem especializada trabalhando em empregos básicos no começo. Aí você fala assim, aí vem uma meia dúzia que fala assim, Bruna, mas eu sou da área de TI. E daí, né? Dá até pra rimar. O problema é que TI pode não parecer, mas se você vem com visto estudo trabalho, quase que 90% das empresas elas não vão te aceitar, porque elas não vão aceitar você trabalhar só 20 horas. Então, já tira teu cavalo da chuva, que não vai dar. Não tem como uma empresa de TI normalmente só te contratar 20 horas, tá? Esse é o normal. E principalmente com os horários malucos que muitas das vezes os colleges colocam e tal. Tem alguns colleges que são meio esquisitos de horário. Então fica difícil você arranjar trabalho. Então assim, você não vai conseguir encontrar emprego rápido. Mesmo você sendo de TI. Aí vem aquela outra meia dúzia de gato pingado falando assim pra mim, mas Bruna, o meu amigo, que é o fulano, eu conheço várias pessoas que estão no Canadá ou que estão na Austrália e conseguiram emprego rápido. Bom, emprego também é uma questão de sorte, entendeu? Então você parar nas mãos da pessoa certa. O teu currículo parar nas mãos da pessoa certa. Por isso que o networking é tão importante. Mas atualmente tem tanta gente fazendo isso que se torna uma competitividade desleal, tá? Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Não, se vocês não querem começar em emprego básico, melhor vocês nem saírem do Brasil. Porque a realidade aqui é muito diferente. Então, assim, você começar com emprego básico, você começar de baixo, não é desmérito. Muita gente entra ali no inbox comigo e fala assim, Bruna, eu quero já chegar aí, mas eu não quero fazer emprego básico. Então nem vem. Ou então já arranja um emprego daí, e aí quando você vier, você já vai ter o emprego certo. Porque você dá aqui mesmo, os próprios... Eu tava até conversando com alguns amigos meus canadenses, os próprios canadenses estão tendo dificuldade. Até os próprios australianos têm dificuldade também. Os dois lados. Não é uma coisa assim, passe de mágica, entendeu? Mesmo porque você não é nativo. Então, assim, tem muita gente na Austrália que era de administração, que fez college, que fez universidade de administração e simplesmente teve dificuldade para encontrar emprego. Passou alguns anos trabalhando como caixa até conseguir um emprego maior, 2, 3, 5 anos. Teve muito relato de muito canadense que começou de baixo, que tinha college e que teve que começar limpando privada, entendeu? Ficar 1, 2, 3 anos. Tem casos de amigos meus na Austrália que eram engenheiros, são australianos, engenheiros formados na Austrália e mesmo assim tiveram que começar como carpinteiro. Então não venham achando que vocês vão conseguir, mas eu tenho experiência. Cara, vai ser a mesma coisa. Vocês têm que aprender que aqui é pela base da humildade.
não importa. Não é que nem no Brasil, que nem foi essa recente, né? Que a menina chegou. Eu tenho formação no MIT. Porque eu tenho isso. Cara, aqui não funciona. Você pode chegar com o melhor currículo do mundo. Se você não tiver o networking, não vai funcionar. Entendeu? E mesmo tendo o networking, demora. Então não achem que vocês vieram pra cá, vocês vão fazer um college, daqui a 1 ano eu vou conseguir um emprego melhor. Não, muitas das vezes não. Você passa 2, 3, 4 anos perrengando no mesmo entry-level job, porque realmente é uma coisa um pouco mais complicada, tá bom? Então, eu sou bem realista nesse ponto, entendeu? Mas o meu amigo, que já imigrou há anos atrás, por favor, né? A situação de anos atrás, principalmente do Canadá, de 3 anos para trás, foi uma realidade completamente diferente da realidade atual, tá? Tem toda uma situação socioeconômica que tá acontecendo, que ela não é da mesma forma. Principalmente com agora, sendo mais perto das eleições dos Estados Unidos, e tá vindo americanos pra cá, a situação ela é meio delicada, entendeu? Então, assim, se você não tá disposto a começar de baixo, né, e de baixo mesmo, e de baixo por um bom tempo, nem vem. Por isso que muitas das pessoas me perguntam assim, por que você não vai pra Toronto, né? No caso, estou em Winnipeg, por que você não vai pra Toronto? O processo de lá já tá completamente sobrecarregado, gente. Vocês não fazem ideia. É coisas de meses para liberar um mísero papel. Então, assim, eu preferi sair da província de Ontário porque realmente tá um caos aquilo dali, entendeu? Em termos de delay, em termos de problemas em relação aos papéis, tá muito forte, tá? Para trabalhos pequenos, por exemplo, se você for, sei lá, delivery, faxineira, construção, enfim, é muito mais fácil você encontrar trabalho, mesmo você só tendo 20 horas semanais, tá? Existe isso daí, a verdade, existe algumas pessoas timidamente que falam isso, existe gente sim que chega com 20 horas semanais, sim, e trabalha 50 horas semanais, sim senhor. Existe esses seres, entendeu? Nem sei como é que eles dão conta no final das contas, mas dão, enfim. Mas isso não é proibido, mas isso, cara, tem gente que faz, eu não desmereço, desde que esteja trabalhando pro próprio sustento, porque realmente é difícil, não é fácil aqui fora, você toda hora tendo que pagar college, você tendo que pagar curso, é realmente uma situação complicada. Então, assim, tem muita gente que eu vi trabalhando muito mais de 20 horas semanais. Essa é a verdade. Não aconselho. Isso aqui não é um aconselhamento assim, venha e faça isso. Não aconselho. Mas que existe, tá? Principalmente para esses trabalhos básicos, de entry level, ou que às vezes o pessoal paga em cash, né? Tem essas coisas. Não aconselho, mas existe, tá bom? Tem umas outras pessoas, e aí é uma outra classe de pessoas que chega pra mim e fala assim, Bruna, eu faço o seguinte, eu vou pra aí, passo 6 meses, 1 ano, e vou correr atrás de um sponsor. Gente, vocês acham que sponsor é fácil? Vocês acham que sponsor é assim? Consegui um sponsor. Não é, não. A não ser que você, eu volto a dizer, a não ser que você seja um pica das galáxias naquela área e tenha um puta networking. Então, assim, acredite, não é tão simples quanto as pessoas colocam. Entendeu? Sponsor é muito difícil. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais gente imigra para esses países, pior vai ser.
né? Então, assim, o Canadá já é uma dificuldade gigantesca de dar sponsor. Na Austrália é bem mais fácil, mas mesmo assim, a disputa muitas das vezes acaba sendo desleal. Então, normalmente, o que acontece? Existem muita gente que já chega lá com permanent, com PR, e vai disputar com você. Então, às vezes, a empresa, né, prefere alguém que já tenha o visto certinho do que ter que correr atrás de você, que vai ter que fazer todo o visto de novo. Então não venham com a ideia de que vocês vão conseguir de maneira fácil. Pode ser que vocês consigam. Pode ser. Não é uma equação exata. Tem muita gente com muita dificuldade. Tem gente que tá ali, sei lá, mesmo na Austrália, que é mais fácil, gente que eu conheci que tava 5, 6 anos batalhando um sponsor e não conseguia. Então não venha achando que vocês vão chegar aqui eu vou conseguir um sponsor. Não é assim. Não é leilão. Tá bom? Então, assim, tem essa coisa. Pra você realmente ter uma imigração tranquila, vai depender muito da tua estratégia de imigração. Por que eu falo estratégia? Teve algumas pessoas que eu discuti, no final das contas, que elas já assim, não, porque, como é que como é que ela colocou? Foi que era esquema. Aí, cara, era esquema a gente fazer essa coisa de, vem pro college e faz isso aqui. Não é esquema não, gente. É o caminho que o próprio Canadá ou a própria Austrália dá, porque, pra quem não sabe, eu que sou professora, a gente parte de um princípio que na educação, em quase que 50% do tempo que você passa dentro de uma escola ou de uma universidade, quase 50% é dedicado só a network, só a relações sociais, né? Então, tanto o Canadá quanto a Austrália, eles pensaram nisso na hora de colocar também essa coisa assim, olha, você tem que fazer o college pra você depois imigrar, porque muita gente não se adapta. Inclusive teve alguns um paper que eu estava lendo essa semana que ele realmente falava da dificuldade da inserção da nova cultura. Então, por exemplo, pessoas que vêm de uma cultura asiática, chinês, indiano, que vêm, por exemplo, para o Canadá ou para os Estados Unidos, normalmente eles ficam no mesmo núcleo. Então, eles acabam não tendo relação social com os canadenses, com os australianos. Na Austrália, isso é mais forte ainda, porque Sydney, eu lembro de vários dias eu entrar no trem de Sydney e olhar assim, eu era a única ocidental, era tipo assim, só tinha chinês ou só tinha indiano. Eu era a única ali que não era de nenhum dos dois países. Então, assim, as pessoas elas tendem a viver no mesmo núcleo. Então, assim, a estratégia de imigração é justamente para você se reinserir na cultura daquele país, tá? O que eu discordo é o preço, que é extremamente alto, e no Canadá, principalmente, a falta de um parcelamento. Um exemplo, na Austrália, você tem alguns cursos que você faz, assim, paga 1.500 a cada trimestre, né? Então, você tem aí um respiro para trabalhar bastante e ganhar esse dinheiro. Já o Canadá, ele falha nesse ponto, porque ele quer que você tenha todo o dinheiro prerrogativamente. Quer dizer, não dá espaço para pessoas que realmente sejam de classe média, por exemplo, no Brasil, uma classe média não consegue fazer imigração. Então, assim, acaba sendo uma coisa extremamente elitista. E aí algumas pessoas falam assim, mas é elitista, tem que ser assim. Não tem que ser assim, tá? Você vê outros vistos, outras nacionalidades que não tem a mesma elitização, né? Porque você tem algumas pessoas que são assim na internet, né? Elas partem assim, não, eu
eu tenho direito a exigir que as pessoas paguem também a mesma coisa. Não é uma questão de pagamento. É uma questão, se você pega os livros, tem até alguns livros no Google Books, falando especificamente sobre imigração canadense, né? Você tem a ideia principal de uma imigração é a adaptação social e cultural daquela pessoa. Não é a adaptação monetária. Então, assim, apesar de algumas pessoas na internet pensarem que a imigração é uma coisa paga, né? Então você paga, você tem a imigração, tecnicamente, na técnica, ela não é para ser assim. Ela é uma adaptação cultural, quer dizer, não adianta nada você ter pessoas que paguem bastante, mas que não se adaptam àquela cultura daquele país. Então, assim, antes que as pessoas venham falar assim, nossa, não, mas as pessoas têm que pagar para ter o visto. Não, as pessoas não pagam para ter o visto. Elas têm o direito a ter o visto, tá? Então, direito não é pagamento. Então, assim, eu ouvi isso de um oficial de bordo e eu achei muitíssimo interessante. Falei, vocês não pagam para ter o visto. Vocês têm direito ao visto. Se você é capaz de ter esse visto, beleza. Eu falei, cara, tá coberto de razão. E tá coberto. Então, assim, muita gente se equivoca na internet em relação a isso. Então, para você ter uma estratégia boa de imigração, é sempre se focar onde é que você começa. A gente chama na matemática de situação de contorno. Quem é da engenharia ou da TI que fez cálculo deve reconhecer essa informação, mas isso chama condições de contorno. Condições de contorno. Quer dizer, você tem que ter as suas condições de contorno e para saber onde é que você quer chegar. Então, assim, dependendo de onde você começa e de onde você quer chegar, vai fazer muita diferença na estratégia que você tem que fazer. Por isso que tem que ter bastante paciência para pesquisar e analisar o que vocês querem da vida, tá bom? Último detalhe para fechar esse negócio, existem algumas pessoas que vêm para mim e falam assim, olha, Bruna, eu tenho um amigo que tá no Canadá, ou eu tenho um conhecido que tá no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, blá, 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 e disse, já tá aí há 3, 4, 5, 10 anos, e disse que é fácil de encontrar emprego, e disse que é isso aqui. Gente, quem imigrou há mais de 2, 3 anos não tem condição de falar como está o processo de imigração e como está o processo de empregabilidade. Quem já chegou há mais de 2 anos, 3 anos, não tem ideia de como é difícil você, sendo newcomer, quer dizer, você chegando agora, de encontrar. Porque essa pessoa de 2, 3, 5, 10 anos já tem um círculo social, já tem network grande o suficiente para qualquer hora ela conseguir um outro trabalho. Então, cuidado com essas pessoas que vêm com essas opiniões do tipo, mas foi fácil para fulano há 3 anos atrás. Desculpa, não reflete mais. Principalmente as últimas levas de imigração que anda tendo, ela tá muito mais difícil para você encontrar um trabalho, vamos dizer, na área de vocês. Então não é uma coisa como há 20 anos atrás. Não é uma coisa como 10 anos atrás. Não é nem uma coisa como 2 anos atrás. Então cuidado. Pesquisem muito. Tomem muito cuidado com vloggers e blog que só fala bem, tá? Ou que só fala coisa assim, não, você não vai mais conseguir voltar, porque aqui é tudo lindo, maravilhoso. Não. As pessoas, elas têm que saber a verdade, tá? Existe violência aqui fora, existe desemprego aqui fora, existe tudo isso. Mas o que depende é exatamente a estratégia e o planejamento que vocês vão fazer, tá bom? Se vocês precisarem de planejamento, vocês entrem em contato comigo, estou à disposição, né? Mandem e-mail, eu vou deixar o e-mail aí embaixo. E tomem muito, muito, muito cuidado
com esses blogs e vlogs que só falam bem. Ai, não, porque aqui todo mundo é educado. Não, tem muita gente muito mal educada aqui também, tá? Seja Canadá, Austrália, tem muita gente mal educada. Ai, não, porque aqui você não pode ter jeitinho brasileiro. Bom, eu conheço jeitinho canadense e conheço jeitinho australiano. Quase que não escapa muita coisa não, tá? É, tipo, eles só são um pouquinho mais politais. Mas, fora disso, eles também têm os jeitinhos deles, viu? Então, tome cuidado com essas fantasias exageradas, tanto de um lugar quanto do outro. E pesquisem bastante. Se vocês verem algum blog que seja honesto, isso quer dizer, que fale, que realmente consiga fazer críticas àquele país. Por exemplo, no meu caso, eu consigo fazer, tem a parte boa e tem a parte de crítica, né? Vocês podem indicar, acho fantástico. Inclusive, vocês podem fazer o pool entre a gente, não tem o menor problema, eu fico completamente à vontade. Mas tome muito cuidado, porque eu já vi muita gente afundar por conta disso, tá bom? Espero ter explicado. Qualquer outra coisa, publiquem aí nos comentários ou vá no grupo do Facebook e adicionem lá no grupo do WhatsApp. Tem o grupo do WhatsApp, eu posso adicionar vocês. Então é mais ou menos por aí, tá bom? Desculpa essa meia hora de vídeo. Eu espero que é um assunto complicado e complexo, tá bom? Um beijo no coração. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.